Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Olá, mais uma vez reunidos aqui para adoração ao Senhor nosso Deus. Eu acredito que principalmente para os irmãos da igreja aqui, esse momento, essa gravação aqui bem especial, aí um pouquinho para a gente matar a saudade, ou na verdade aumentar um pouquinho a saudade. E para aqueles irmãos que não são da igreja, eu estou aqui trazendo essa mensagem do prédio onde a gente se reúne. Eu queria dar continuidade a esse tema que eu venho trabalhando desde o início da quarentena, ações bíblicas em meio às adversidades. Aproveitando os dias presentes, o subtema desse tema geral, ações bíblicas em meio às adversidades, o subtema que eu queria trabalhar hoje é aproveitando os dias presentes. É muito comum a gente olhar para trás e lembrar do tempo da nossa infância, ou então lembrar de uma época que tenha marcado a nossa vida e pensarmos: como foram bons aqueles dias, como foram bons aqueles tempos. Isso é muito comum. Na verdade, apenas lembrar e trazer à memória como um sentimento de gratidão a Deus, isso não tem problema nenhum. O problema é quando a gente fica murmurando e a gente fica com aquele sentimento de: nossa, eu queria tanto que voltasse, eu queria tanto que aquele período, e a gente começa com murmuração, com reclamação, que é muito pertinente a nós, né? Uma outra maneira de pensarmos também antigamente a vida era melhor, as pessoas eram melhores. Algumas vezes eu até falei isso, né? E de fato, num certo sentido, quando a gente olha há um tempo atrás, algumas pessoas, algumas circunstâncias, no sítio ainda hoje você percebe isso. Você vai num sítio, as pessoas são mais generosas, as pessoas tratam você melhor, mas o problema é que isso pode ser muito nostálgico. O problema é que isso pode nos levar a um sentimento de ingratidão e insatisfação para com Deus. A questão é que o mundo sempre foi mau. O mundo sempre foi mau, as pessoas sempre foram más. A vida aqui, ela é oscilante. E em relação a esses dias de quarentena, alguns talvez olhem para trás e pensem: como era bom a minha rotina antes da pandemia. Né? E como eu queria voltar àqueles dias de trabalho, a minha rotina normal. E se talvez você tiver uma atitude sincera, um pensamento sincero, você vai perceber que talvez você estivesse cansado daqueles dias. Talvez você ou eu, algumas vezes murmuramos por causa daquela rotina desgastante. Estou cansado do meu trabalho, estou cansado de acordar esse horário, estou cansado dessa rotina. E aí, como a gente foi tirado, tomaram de nós, né? O Senhor tirou de nós aquela rotina, aquela circunstância, e a gente fica, como sempre, né? Faz parte da natureza humana olhar para trás e como eram bons aqueles dias. Nós vamos então perceber ou aprender algumas atitudes que podemos ter em relação a esse pensamento. Quero dizer para os irmãos que eu não bolei esse tema, assim, não foi uma coisa que eu vou trabalhar enquanto tiver essa quarentena, eu vou bolar aqui um tema, eu vou trabalhar aqui um tema que vai ajudar os irmãos. Isso não foi premeditado. Na verdade, eu trabalhei isso num domingo, no outro domingo pensava em outra coisa e surgiu o mesmo tema e assim o Senhor está fazendo. Eu não pensei mais aqui em trazer, eu não trabalhei uma série de estudos em relação a isso. Foi acontecendo, o Senhor foi direcionando. Eu quero convidá-los então a abrirem as suas Bíblias para o livro de Eclesiastes, capítulo 7, e o verso 10 até o 14. Eclesiastes 7, do 10 ao 14. Atitudes bíblicas em meio às adversidades, aproveitando os dias presentes,
Como a gente pode aproveitar esses dias? Que atitudes a gente pode ter em relação a esse tipo de pensamento nostálgico, murmurador, rebelde, né, contra aquilo que Deus tem proporcionado para nós? Então, nós vamos fazer uma oração e vamos então dar início aqui à nossa leitura. Pai querido, louvamos o Teu santo nome mais uma vez por esta oportunidade de cultuarmos ao Senhor e de ouvirmos a Tua palavra. Mais uma vez eu Te louvo pelas oportunidades que temos hoje, através das redes sociais, de nos edificarmos através da Tua palavra. Quero agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor por cada oportunidade de poder ajudar e ser um instrumento do Senhor para esse trabalho de edificação na vida dos irmãos. Entrego a vida de cada um que ouvir essa mensagem e peço a Tua graça sobre a vida de cada um. O Senhor sabe o que cada um que vai assistir precisa. E eu oro ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá para o texto que nos ajuda em relação a isso. Eclesiastes 7:10 diz assim: jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá a vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem não descubra do que há de vir depois dele. Então, esse texto ele é muito claro em relação a esse aspecto. Não pergunte, porque foram os dias passados melhores do que estes. Então, que atitudes bíblicas nós podemos ter quando passarmos por momentos difíceis? A primeira atitude bíblica é: não reclame nos tempos difíceis. Não murmure nos dias das adversidades. Não reclame quando você passar por momentos ruins na sua vida, pelas provas, pelas adversidades. Jamais diga, porque foram os dias passados melhores do que estes. Não é sábio perguntar assim. Eu gosto de uma versão que diz assim: não tenha como certo que os dias passados foram melhores do que estes. Nem perguntes qual é a causa desses dias serem assim. Porquanto a isso, nunca com sabedoria você perguntaria. É comum nós ouvirmos dizer: os bons e antigos dias, como era bom aquela época, não é? Eu me lembro aqui em Êxodo 16, verso 3, quando o povo de Israel estava, diz assim o texto: disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Olha aqui um exemplo clássico, né? O povo de Israel é liberto pelo Senhor, eles estavam em aflição lá no Egito e Deus ouviu o seu clamor. Isso fica muito claro nos 3 primeiros capítulos de Êxodo. E eles clamaram ao Senhor e o Senhor vem com braço forte, manifesta a sua glória através daquelas pragas. Esse povo é tirado de lá, deveria passar 11 dias para caminhar do Egito até Cades Barneia, mas a sua rebeldia, a sua murmuração, eles então passaram mais de 40 anos ali. E o que é que a gente percebe aqui? Que quando eles estavam ali no deserto, em Êxodo 16, pouco tempo ali depois da libertação deles, esse povo está olhando para trás e lembrando de como os dias passados eram melhores. É muito interessante isso aqui, né? Em Números 11:4, também, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dera carne, aliás, quem nos dará carne a comer? Olha que coisa, que fenômeno, né? Fenômeno no caso de pecado.
Que situação vergonhosa. Olhar para trás e dizer como era bom aquela época, como a gente comia bem. Aqui é um populacho, aqui era um grupo à parte, né? Talvez os próprios egípcios que saíram junto com o povo de Israel e eles agora estão reunidos ali reclamando. E aí o povo de Israel vai junto também, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dera a comer, quem nos dará a comer carne? Então, é muito claro esse texto aqui. Nós temos também um outro episódio lá em Esdras 3:12, que diz: porém, muitos dos sacerdotes e levitas, cabeças de família já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Então, quando houve ali o começo da reconstrução do templo, que os alicerces foram colocados, os novos, aqueles que nunca tinham visto o primeiro templo, deram gritos de alegria. Mas aqueles que haviam vivido no passado, aqueles que tinham visto o primeiro templo, eles choraram em comparar. Ou a ideia é essa: como a glória do primeiro templo era melhor, como os primeiros dias eram melhores do que estes. Né? Então a ideia aqui é: não reclame dos tempos difíceis. Reclamar, você não deve reclamar nos tempos difíceis, porque reclamar está além da conduta do homem sábio. Não faz parte de alguém que tem sabedoria. Né? O autor vê como uma blasfêmia todo tipo de conversa dessa natureza. Todo homem estará demonstrando rebeldia para com a determinação divina. Reclamar dos dias atuais é você ir contra o decreto de Deus. Esse indício é de quem procura escapar da realidade. A ideia dessa atitude mostra, evidencia alguém que quer escapar de uma realidade. É melhor encarar as circunstâncias presentes e triunfar e sobrepujar sobre elas. Nós não devemos reclamar nos tempos difíceis, mesmo que seja verdade, os tempos passados tenham sido melhores, mas isso nunca contribuirá muito para resolver o problema de hoje. Então não adianta reclamar. Terceiro, não adianta reclamar nos tempos difíceis, porque nem sempre é verdade. Nós esquecemos muitas vezes os males que tiveram uma forma diferente ou que prejudicaram uma outra seção da sociedade em outros tempos. Então talvez você olhe e diga: naquela época era melhor por isso, talvez fosse melhor para você em um determinado aspecto, mas talvez em uma outra área, numa outra nuance que a gente não vê, ela continuava a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Na minha infância, até minha adolescência, 14, 15 anos, a gente passava uma dificuldade bem grande, né? Comprar carne, nem todo mundo, eu me lembro, era muito claro, havia dificuldade de água para nós, nem todo mundo podia comer carne. Eu me lembro de ouvir as pessoas dizendo: come carne uma vez por semana, ou tinha gente que comia uma vez, 2 vezes no mês, porque não dava para comprar. E sabe o que é que eu percebo? Que mesmo em meio a essa dificuldade, o brasileiro ele vivia melhor em relação à sua saúde. O brasileiro, na sua maioria, não tinha problema de obesidade. O brasileiro raramente tinha problema de infarto. O brasileiro raramente tinha problema com hipertensão. Por quê? Porque a sua alimentação era uma alimentação mais natural, mais pobre no sentido de comparado com hoje. Não comia tanta porcaria, né? Comia aquilo que era suficiente e ele tinha uma saúde melhor, mesmo em meio a uma situação de crise econômica. A inflação era gigantesca, né? Ninguém, quando comprava fiado, ninguém anotava lá no caderninho, lá no comércio, 1 quilo de feijão, não botava o valor do lado, porque hoje era 1,50, amanhã era 1,70, depois da manhã era 1,90, depois era 2,10, depois era 3. Quando você ia pagar no final do mês, não sabia nem quanto ia ser. Então, aquilo que era mal tinha um lado bom. Então, a gente não deve reclamar, porque nem sempre é verdade essa ideia, né? Nós não somos suficientemente capazes de fazer uma avaliação correta dessas coisas. Nós não sabemos o que está por trás, não sabemos as intenções e os propósitos de Deus para a gente poder reclamar. Nós somos também estranhos a tempos passados. A gente não pode dizer, principalmente a um passado mais distante, se de fato eles foram melhores do que hoje. Nós somos juízes incompetentes até mesmo nos tempos presentes, porque nós não sabemos
a realidade das coisas. A nossa vista é como aquele cavalo que está ali puxando uma charrete e o pessoal bota aquele tapa-olho para o bicho olhar só para frente ali. E assim é a nossa visão limitada. Deus vê a amplitude da coisa. A gente não sabe, a gente não sabe o que está acontecendo num certo aspecto espiritual no mundo, questão de arrependimento, que propósito Deus está levando a cabo. Nós não somos juízes competentes para tomar essa decisão. Então, reclamar, nós não devemos reclamar, porque reclamar está além da conduta de um homem sábio. Reclamar nunca contribuirá para resolver o problema de hoje. Nós não devemos reclamar nos tempos difíceis, porque nem sempre é verdade. Os tempos passados nem sempre foram melhores do que os tempos presentes. E não devemos reclamar nos tempos difíceis, porque os tempos e os homens do passado eram maus, como hoje, né? Em tempos antigos, homens, as pessoas costumam dizer, as pessoas eram mais religiosas naquela época, as pessoas eram mais educadas, havia uma autoindulgência maior dessas pessoas e tal. Mas os homens de antigamente eram maus como os de hoje. Em algum aspecto havia um lado positivo. Se a gente olhar há 30 anos atrás, o número de estupradores era muito menor. O número de assaltantes, o número de presídios era bem menor do que o de hoje. Num certo aspecto, sim. Mas eu quero dizer para você que o coração do homem sempre foi mau. O coração do homem sempre foi corrompido. Existe um provérbio oriental que diz assim: muitos dizem, esta é uma época corrupta. Este modo de falar não é justo, porque não é a época que é corrupta, mas os homens da época que são corruptos. Então é um texto que não está dentro da Bíblia, mas é um texto que se encaixaria bem. Não é a época em si, mas é o coração do homem da época que é mau. Segundo, não reclame nos tempos difíceis, em segundo lugar, porque ao invés disso nós devemos buscar a sabedoria. Versículos 11 e 12 diz, boa é a sabedoria havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Então, além da gente não reclamar nos tempos difíceis, é uma atitude bíblica, cuide da sua língua, não murmure, não reclame, não fale. Busque sabedoria, busque a sabedoria. O autor ele vem aqui nesse contexto, existem duas maneiras básicas de se interpretar esse texto. A primeira, boa é a sabedoria havendo herança, isto é, a sabedoria capacita o indivíduo a administrar com cuidado os seus recursos. Mas existe uma outra interpretação também, que é da margem, por causa do texto hebraico ser ambíguo. Segundo a sabedoria, ela é boa como a herança. Então, são interpretações diferentes. A sabedoria seria boa como a herança e a sabedoria seria boa no sentido aqui de paralelo, né? A sabedoria é boa como a herança e a outra havendo herança. A sabedoria, ela é tão boa como uma herança. Eu vou optar por essa interpretação. A Bíblia, de maneira geral, ela mostra que a sabedoria ela é melhor do que a riqueza. Por exemplo, lá em Provérbios 16:16 diz, quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. A linguagem sapiencial, ela está cheia de provérbios ensinando isso. Provérbios 8 fala sobre isso. O início de Provérbios, os capítulos iniciais de Provérbios, eles vão mostrar que sabedoria vale mais do que dinheiro, vale mais do que riquezas, né? E aqui Salomão, a ideia é que ele está tentando mostrar para alguns opositores que de fato a sabedoria ela é de extrema importância. Alguém poderia dizer assim, Salomão, mas sabedoria sem dinheiro não adianta de nada. O que é que adianta sabedoria se eu não tiver dinheiro? Se eu não tiver minhas finanças? Se eu não puder organizar o meu sustento? Do que adianta sabedoria sem dinheiro? Então, o autor aqui, quer seja o pregador, como Salomão, ele está tentando... A ideia aqui é que ele vai fazer uma contra-argumentação a esses opositores. Então, ele vai dizer que ambas, sabedoria e dinheiro, possuem seu valor. Sabedoria, tanto a sabedoria como o dinheiro
tem o seu valor e a sua importância. Mas a sabedoria tem a sua preeminência. Ela tem a sua importância. Na verdade, foi uma grande honra para o dinheiro essa comparação que é feita, porque é infinitamente mais importante a questão da sabedoria do que do dinheiro. É claro, o dinheiro é o recurso que serve para o apoio da nossa vida física. Nós precisamos de dinheiro. A Bíblia não é contra o dinheiro. Mas a sabedoria, o temor de Deus, dá vida aos que o possuem. O dinheiro não pode obter o favor de Deus, nem dar vida para a alma. É interessante que nesse contexto aqui de dificuldade, alguém que está passando por dificuldade hoje olha para trás e diz, como era bom aquela época. E aí o autor diz, não reclame disso. Não reclame porque que os dias passaram. Alguém sábio não pensaria, não falaria, não murmuraria dessa forma. E então, assim como Tiago, em Tiago 1,5, você deve lembrar, quando Tiago vai dizer para os irmãos que eles devem ter motivo de toda alegria passar por provações, Tiago vai dizer para eles, no mesmo contexto ali do verso 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, a mesma coisa o autor aqui de Eclesiastes, ele vai dizer isso aqui, né? O autor de Eclesiastes, ele vai colocar essa ideia de que um sábio, ele não reclama, um sábio não fica murmurando, dizendo, nossa, antes dessa pandemia era tão bom, nossa, os dias passados eram bons, como meu tempo de infância era bom, esse tempo não vale a pena, e esse tipo de coisa. Então, é o mesmo contexto de Tiago. Peça sabedoria. A sabedoria é de extrema importância para nós enfrentarmos as dificuldades. Nós não temos sabedoria suficiente para enfrentar. A nossa língua, ela é um membro quase que indomável. Muitas vezes a gente vai dizer besteiras, muitas vezes a gente vai dizer palavras que não se deveria dizer, ou até pensamentos, mesmo que nossa língua não saia palavra nenhuma, mas Deus que sonda os nossos corações, Ele sabe o que está na nossa cabeça. Então peça sabedoria ao Senhor. Essa palavra protege no hebraico é a palavra sel, e ela tem o sentido de uma sombra. Isso é o significado da palavra, é como uma sombra, a ideia de o sol que está pegando ali na montanha e que protege as pessoas daquele calor escaldante por causa da sombra da montanha. Então a ideia é que os dois dão proteção, os dois servem de sombra, tanto o dinheiro como a sabedoria. Porém, a sabedoria parece, nesse sentido, ela é superior, ela é preeminente, ela tem a posição mais elevada, sua importância é fundamental. Alguém passa sem dinheiro, mas sem sabedoria ela se dá mal na vida dela. O dinheiro é o meio de apoiar nossa vida terrena, mas a sabedoria nos traz conhecimento das coisas divinas. O dinheiro protege contra danos físicos e perdas financeiras, mas a sabedoria protege contra danos morais e espirituais. O dinheiro muitas vezes é a causa de danos para a vida daquelas pessoas que o possuem, mas a sabedoria, por sua vez, ela dá vida àqueles que a possuem, que é o que diz o texto. O dinheiro não pode obter o favor de Deus, nem dar vida à alma. A sabedoria, portanto, é superior ao dinheiro. Como obter a sabedoria? Como eu posso ser sábio em meio a essa situação? Em Provérbios 2 ele vai dizer, se você levantar a sua voz ao céu, se você clamar ao Senhor por sabedoria, se você procurar a sabedoria como quem procura ouro, tesouros escondidos, então você vai achar, porque do Senhor vem a verdadeira sabedoria. Ele reserva para aqueles que são puros de coração, para aqueles que o temem. Tiago vai dizer, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se você tem murmurado, se você tem reclamado, talvez você nem se tocou que essa murmuração toda era contra o Senhor. Então não reclame. Segundo lugar, peça sabedoria, busque por essa sabedoria. O valor superior da sabedoria se torna óbvio ao lembrarmos também que Cristo é a sabedoria suprema, tem a sabedoria suprema, que todos os tesouros da sabedoria estão ocultos em Cristo. Ele detém todo o conhecimento, Paulo vai dizer isso em Colossenses 2, versículo 13. Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele sabe tudo. Como eu falei na pregação anterior, lá da pesca, das lições do mar, né? Jesus tem o conhecimento de todas as leis
Ele tem o conhecimento de todas as coisas, ele sonda os corações, ele diz isso lá no livro de Apocalipse, e todos saberão que eu sou aquele que sonda e prescruta os corações. Então, em Cristo está reservado toda a sabedoria e o conhecimento. Então, não reclame. Busque sabedoria. Terceiro, Deus determinou todas as circunstâncias. Então, aceite e confie, porque Deus determinou todas as circunstâncias. O verso 13 diz assim: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Então, essa palavra atenta, ela tem o sentido de observa, olha com cuidado, faz uma análise, né? E aí a ideia aqui, aquilo que é torto não se pode endireitar. Isso aqui é uma metáfora para falar da soberania de Deus. Atenta para as obras de Deus, olha aquilo que Deus tem feito, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Eu vou botar bem prático isso aqui. Quem é que pode resolver isso aqui se Deus não determinar resolver? Eu coloquei uma figurinha lá no grupo da Sociedade Masculina esses dias, que com duas figuras. A primeira, uma pessoa conversando com outra que dizia assim: Deus, a ciência resolveu o problema do coronavírus. O ateu dizendo: a ciência resolveu o problema do coronavírus. Aí no quadrozinho de baixo, tem um cientista cristão orando e dizendo: Senhor, tem misericórdia, me dá sabedoria para descobrir a vacina para esse problema. Então, a ideia é, o ateu ele vai olhar e vai dizer: foi a ciência, mas a ciência não tem respostas se Deus não trouxer. Então, a ideia aqui, quem poderá endireitar o que ele torceu? É ele quem controla todas as coisas. Quem poderá revogar aquilo que Deus determinou? Atenta para a obra de Deus como aquilo no que não podemos fazer qualquer alteração. Quem pode mudar a natureza das coisas a partir do que está estabelecido pelo Deus da natureza? Quem pode mudar qualquer coisa que ele determinou? Se ele pronunciar problemas, quem pode fazer a paz? Se ele cercar os caminhos de alguém com espinho, quem pode seguir em frente? Se julgamentos desoladores saírem como agentes disciplinadores, quem pode colocar o fim para eles? Uma vez que, portanto, nós não podemos consertar a obra de Deus, não devemos fazer o melhor disso e aproveitar cada oportunidade dessas situações, sabendo que foi Ele quem fez. Deus é soberano. Ele decreta seus caminhos e esses caminhos não estão sujeitos à manipulação humana. Todas as coisas foram determinadas por Deus. Tudo que acontece a um homem sucede por necessidade. Tanto o que é bom como o que é mal, tendo em vista coisas melhores, principalmente para aqueles que amam a Deus. A gente não entende, como eu já falei anteriormente, a nossa visão é muito pequena. A gente olha, vê um problema e diz: ai meu Deus, o que está acontecendo? Mas Deus vê a coisa mais ampla. E se dissermos é injusto, é errado, somente terminaremos como uma rebelião insensata no nosso coração. A gente precisa entender, Deus determinou todas as coisas, então confie, aceite de bom grado. Principalmente para você que ama a Deus, Ele diz que todas as coisas concorrem, cooperam para o bem dos que amam a Deus. Aí você pode perguntar: pastor, e de que forma essa quarentena pode fazer algum bem para a minha vida? De que forma esse isolamento social está trazendo bem para a minha vida? Deus sabe. É verdade que a gente talvez nunca possa ter respostas, mas a gente sabe de uma coisa: Deus quer o melhor para nós. Deus sempre faz o melhor para os seus. Então é importante que você creia nisso, é importante que você entenda isso, é importante que você aceite isso no seu coração. Não reclame, busque sabedoria. Terceiro, Deus determinou todas as circunstâncias, então confie nele. Confie, porque Ele sabe o que é o melhor. Quarto, nós temos que aceitar as circunstâncias como vindas de Deus e recebê-las dando graças, sejam elas boas
ou ruins? O verso 14 diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. A vida não é composta só por momentos bons, nem só por momentos ruins. Deus decidiu que o ser humano experimentaria períodos de prosperidade e momentos de adversidade. Isso é muito claro. Aqui revela para nós a instabilidade da vida. Instabilidade da vida. Eu me lembro, quando eu acredito que a 5ª ou a 6ª série, eu aprendi uma coisa bem interessante. Talvez simples para um garoto de 10, 11 anos, mas eu aprendi ali uma coisa que serviu para o resto da minha vida. Eu aprendi naquela época. Tinha períodos que eu observava e eu tinha muitas canetas. E tinha período que eu olhava e eu só tinha uma caneta. Então, a partir dali, eu comecei a filosofar num certo sentido, né? Eu comecei a perceber que tinha época que eu tinha algumas coisas em grande número e época que eu tinha aquelas coisas em poucos números, em pequena quantidade. Então, ali eu comecei a aprender, claro, não com a proporção de hoje, com o conhecimento de hoje, mas ali eu comecei a perceber que havia uma instabilidade na vida e havia uma incerteza na vida. Se ambas... Aí, então, nós temos que aceitar ambas as situações que são vindas de Deus, tanto o bem como o mal, né? É triste algumas pessoas interpretarem, né, a ideia de que não, o bem vem de Deus, o mal vem de Satanás. Não, tudo de bom vem de Deus, mas tudo de ruim vem do diabo, ou vem de nós mesmos. Tudo nessa vida, bem ou mal, vem de Deus. No livro de Isaías, no capítulo, eu acho que é o 45, verso 7, quando ele diz lá que eu crio a luz e faço as trevas, eu crio o bem e faço o mal. Então Deus estava dizendo para o povo de Israel que ele iria levar aquele povo cativo por causa de sua rebeldia, e ele está dizendo, sou eu que trago a prosperidade, sou eu que trago bênção para vocês. Mas também sou eu que trago a calamidade sobre vocês. E aquele mal ali não tem sentido do mal moral. Aquele mal ali, Deus está dizendo que o bem é Deus quem traz. E o mal é Deus quem traz. É interessante no livro de Jó. O livro de Jó, quando Jó passa por tudo aquilo, Jó diz, Deus deu, Deus tirou. Porque no final das contas o decreto foi de Deus, foi Deus quem incitou Satanás. Foi Deus que mencionou o nome de Jó para Satanás. Foi Deus quem disse para Satanás, vá lá e tire tudo dele. E depois Deus disse, vá lá e toque no corpo dele e não tire a vida dele. Então, no final das contas, Deus tinha um propósito com Jó. Então, Deus é o responsável por tudo aquilo. E algumas pessoas dizem, não, a doença está doente porque é o diabo, é falta de fé, é isso, é aquilo. Deus tem propósito em todas as coisas. No livro de Oséias, no capítulo 6, versos de 1 a 3, vinde, tornemos para o Senhor, Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e Ele a ligará. Depois de 3 dias nos revigorará. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então a gente precisa entender que o bem e o mal, a prosperidade e a adversidade faz parte da nossa vida aqui. Nós estávamos muito acostumados a viver uma vida muito estável. E Deus dá uma sacudida, né? De repente Ele mexe. Muitas vezes nós procuramos alguém para colocar culpa. Ah, o governo é o culpado, é o nosso governador. Ah, não, é o nosso prefeito. Não, é o nosso presidente. Não, a culpa é do Donald Trump. Então, nós sempre procuramos alguém, né? Ah, é o meu vizinho que é o culpado. Não, é o meu patrão. Não, é o meu cônjuge. A culpa é dele ou a culpa é dela. A gente sabe, na verdade, que a pessoa menos culpada é o eu, né? Somos nós mesmos. Nós somos o menos culpado na história. Mas, na verdade, Deus é o Senhor de tudo isso. É Ele quem controla todas essas coisas.
havia propósito e há propósito e há decreto de Deus em relação a tudo isso que está acontecendo. Nós precisamos aprender com Jó. Quando Jó perde seus 10 filhos, perde todos os seus bens, a frase que Jó diz, a célebre frase, o Senhor deu, o Senhor tomou. Nu eu vim para este mundo, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eis aqui um homem que sabia adorar a Deus na prosperidade e na adversidade. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, ele vai dizer, ele muito alegre por causa da oferta que foi levantada e enviada para ele, Paulo vai dizer ali em Filipos, né, a carta que foi enviada pelos irmãos da Macedônia, aquela oferta que foi mandada, e ele vai dizer então para aqueles irmãos, olha, eu estou muito feliz com essa oferta que vocês mandaram. Não pela oferta em si, mas pela atitude de vocês, porque por mim eu sei passar toda a situação. Eu sei viver na abundância, sei viver quando está em abastança, mas eu também sei viver quando está na escassez. E aí, aquele versículo que é muito mal interpretado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que a interpretação correta ali é, eu posso viver na abundância, eu posso viver na escassez, porque Deus é quem me fortalece. Então, nós precisamos entender exatamente isso. Jó é esse grande exemplo. Adorava a Deus quando tinha, e quando perdeu tudo, sua boca adorava a Deus. Ele não ficou reclamando, murmurando, né? Perdeu todos os filhos num dia só. A gente vê essa questão de dor, né? Eu escutei uma pessoa falando esses dias, a inversão da morte. É muito doloroso um filho enterrar seu pai, mas é muito mais doloroso um pai ou uma mãe enterrar seu filho. E Jó foram 10 de uma vez. E mesmo assim ele não murmura, ele não fica reclamando, blasfemando de Deus, pelo menos até aqui essa parte, e nesse impacto inicial. E é essa atitude que nós devemos ter. É essa atitude que nós precisamos ter. Para impedir que o homem saiba o que vai acontecer depois. Então ele diz, goza do bem, mas no dia da adversidade considera. Então, o que o autor está ensinando aqui é, quando você estiver abastecido, quando você estiver suprido, quando você estiver com todas as suas necessidades saciadas e tiver sobra, quando você estiver vivendo um momento regalado, goze do bem. Então a ideia é aproveite. Deus lhe deu, não é pecado. Agora, aproveite com algumas ressalvas. Aproveite em coisas que não sejam pecaminosas. Aproveite lembrando dos seus irmãos necessitados, de compartilhar. Aproveite lembrando de agradecer e louvar a Deus, para não fazer como aquele homem lá de Lucas capítulo 16, né, o rico insensato. E tudo era para ele, ali não menciona o nome de Deus, ali não menciona que ele vai recolher para ajudar ninguém, então ele não pensa em ninguém, ele não agradece a Deus, é só eu. Então, goza do bem, aproveita. Tá nesse período? Então aproveita. É interessante porque a vida, ela oscila muito. Então tem gente que está passando por uma dificuldade. Tem gente que está se dando muito bem nessa pandemia. Tem gente que está enriquecendo, tem gente que está ganhando muito dinheiro. E tem gente que está passando por dificuldade. Depois a vida muda. E tem gente que está passando ao mesmo tempo as duas situações, né? Está tendo um problema muito grande numa área, mas numa outra área está sendo bem desenvolvida. Então a vida, ela é assim. Então, aí ele diz, no dia da adversidade, não fique murmurando, não fique reclamando, olhando para trás e murmurando e se queixando e dizendo por que aqueles dias foram melhores, tomara que volte logo. Então ele diz, considera que Deus fez tanto este como aquele para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Aqui vem algo bem interessante. Deus dá a imprevisibilidade, o que apara as nossas asinhas da autossuficiência, né? Às vezes tem gente que cria galinha assim,
muro fechado, né? A primeira coisa que ele tem que fazer, corta as asas para que ela não pule, porque não é um sítio, não é uma fazenda, é um terreno pequeno ali. Então Deus faz isso. Esses momentos de adversidade são criados por Deus, vêm sobre as nossas vidas para que a gente encurte a nossa autossuficiência. Deposite nele a nossa confiança, né? Em vez de qualquer bem ou de qualquer poder terreno. É verdade que essa situação ela pode ser motivo de alegria e frustração. Alegria na abundância, mas quando vem a adversidade, frustração, porque a gente não sabe o que é que vai vir depois. Então, em sua soberania, o dia da prosperidade foi feito para nós nos alegrarmos. Mas o dia da adversidade, ele serve para perceber como Deus permite coisas boas e coisas ruins. Para que a gente cresça nos momentos de adversidade, que geralmente a gente cresce mais do que nos momentos de bonança. Perseverança. E também a gente possa refletir, como diz lá em Eclesiastes 7, é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há o banquete, o aniversário, a festa de casamento. Não que seja pecado, mas ele diz que lá onde há o luto, o homem aplica o seu coração. Lá a pessoa pensa, lá a pessoa vai refletir. Numa festa de casamento, quem é que vai refletir? Né? Numa festa de aniversário, é claro que tem a pregação ali e tudo, mas ela não é marcante, não é tocante como acontece num velório. Então, é importante que a gente entenda isso. Deus cria o momento da bonança e Ele dá autorização para você aproveitar, desde que seja feito de forma lícita, aproveita aqueles momentos. Quando a vida que é instável, aqui, ela der a volta, que você cair na adversidade, pense, Deus criou esse dia aqui. Deus fez esse dia. Então, às vezes a gente fica revoltado com o governo, né? Tem hora que eu mesmo, às vezes, principalmente com o governo no âmbito mais estadual, sabe? A gente sabe que tem muita coisa acontecendo, muita coisa por trás, né? E a gente nem sabe tudo, Deus sabe, e um dia essas pessoas que estão no poder, elas vão pagar por isso diante do Senhor. Mas no final das contas, meus queridos, é Deus. Deus controla tudo isso. Ele controla cada pessoa que está no poder. Ele controla todas as ordens que são dadas. Então é importante que a gente entenda isso. O apóstolo Paulo não é à toa que em 1 Tessalonicenses 5,18, o apóstolo Paulo vai dizer, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Você já pensou nisso? Não, dê graças em algumas coisas, ou dê graça nos momentos bons. Não, em tudo dê graças. Porque é a vontade de Deus. Olha como é o texto também, né, coadunando com o restante dos textos. Então, Deus controla todas as coisas. Se você teve um aumento de salário, Deus trouxe. Se você perdeu, Deus tirou. É a vontade de Deus que você tenha perdido aquele salário. Se você ganhou uma promoção, foi Deus quem deu. Se você perdeu o cargo que você tinha, foi Deus quem tirou. Ele tem propósito com aquilo. Se o seu filho nasceu, foi Deus quem deu. Se o seu filho morreu, foi Deus quem tirou. Ele tem propósito com aquilo. Se você está saudável, foi Deus quem deu. Se você está sem saúde ou enfermo, foi Deus quem tirou. Ele tem propósito com aquilo. É importante, eu queria que nessa pregação ficasse algo marcado na sua mente, se você não gravar tudo, se o Espírito Santo não tiver misericórdia de você e de mim e trabalhar nos nossos corações, eu queria que ficasse algo marcado no seu coração. Não reclame dessa situação, porque Deus quer que ela aconteça, determinou e está por trás de tudo isso. Louve ao Senhor. Não murmure, não reclame, busque sabedoria. Entenda que Deus está no controle de tudo, confie. No dia da prosperidade, goze do bem. No dia da adversidade, pensa, Deus criou esse dia para que o homem nunca saiba. Coloca a gente no nosso lugar, Ele nos humilha nesse sentido. Ele é soberano, a gente não sabe. A gente sabe algumas coisas nessa vida. Uma mulher que tem o seu ciclo mensal, ela, se for bem regular, ela sabe quando é que está pertinho de chegar. Uma mulher que é toda desregulada, ela não sabe. A gente sabe que, geralmente, aqui
no Cariri, né? Para quem está vendo em outro estado, eu moro no Cariri, Ceará. Aqui, geralmente, as chuvas começam começo de janeiro e vai até o mês, início de abril, quando é um inverno bom. Já lá no litoral, em Fortaleza, ele se estica um pouco mais. A gente sabe certas coisas na vida, mas a gente não sabe nada relacionado ao amanhã. Amanhã poderia aparecer uma vacina para esse problema. Amanhã tudo isso poderia ser resolvido. A gente sabe que Deus pode, se Ele quiser. Então, eu queria que você entendesse isso. Deus está no controle, não fique reclamando. Eu quero trazer algumas aplicações para nós encerrarmos essa pregação. A primeira aplicação: cuidado com as palavras e com a murmuração. Tenha muito cuidado com isso, meu irmão. Lá em Êxodo 16, que foi aquele mesmo capítulo que eu falei lá do populacho, e tudo, dos hebreus, reclamando porque comiam carne e estavam com saudade da cebola e aquela coisa toda. Mais na frente, Moisés vai dizer assim, ó: as vossas murmurações não são contra mim e Arão, mas elas são contra o Senhor. Então isso aqui deve ficar muito claro para nós. Quando a gente murmura contra contra outro, contra o governo, contra isso, contra aquilo, com a situação, com a Covid, nossa murmuração é contra Deus. Foi Ele que determinou tudo isso. Então tenha cuidado em relação à murmuração. E se reclamar da maldade dos dias que estamos vivendo, ou dos dias ruins, quando nós temos mais razão para reclamar da maldade do nosso próprio coração. O nosso coração é mau, muito mais do que os dias que estamos vivendo. Cuidado com as palavras e com a murmuração. Nós temos muitas razões para sermos gratos a Deus por não estarmos vivendo dias piores. Já pensou nisso? A gente poderia estar vivendo uma situação muito pior. Onde está a nossa gratidão a Deus? As pessoas estão tendo comida. A maioria das pessoas, né, que a gente entra em contato tem comida. Estão com saúde. Mesmo no pior dos tempos, nós precisamos enxergar a misericórdia de Deus e a força que Ele nos tem dado para tolerar somente através da sua força. Nós precisamos enxergar isso. Mesmo permitindo essas coisas, Deus dá as ferramentas para a gente passar por elas. Lamentar e murmurar sobre a bondade dos tempos antigos é uma maneira de depreciar a misericórdia de Deus no tempo presente. Ele está sendo gracioso conosco todos os dias. Então para de ficar olhando para trás e murmurando. Você pode até olhar, lembrando, tendo uma lembrança gostosa, alguma coisa nesse sentido, mas para ficar murmurando e reclamando. Segundo lugar, quando estiver vivendo um momento bom, desfrute, administre com sabedoria, né? Divida com os outros, ajude as pessoas. Lembre-se do Senhor, como eu já falei anteriormente. Você que está vivendo uma fase boa, aproveita. A Bíblia incentiva você. Essa palavra gozo aqui, ela é a mesma palavra, goza a vida com a mulher da tua mocidade, nos quais o Senhor te deu debaixo deste sol, nesses dias fugais. Então essa palavra gozo, se eu não me engano, é a palavra raiar, se eu não me engano agora aqui, que eu não anotei nada aqui, mas ela tem o sentido de existir, de ser, e a ideia ali é de você aproveitar. A interpretação aqui é de goza a vida com a mulher da tua mocidade, goza no dia da prosperidade. Então aproveite, usufrua daquilo que Deus deu para você, mas sempre tendo os objetivos corretos. A glória de Deus, lembrando e glorificando ao Senhor, repartindo com aqueles que não têm tanto e fazendo as coisas que são lícitas diante do Senhor. Terceiro, quando você estiver no dia mau, lembre-se, o Senhor preparou esse dia. Então, Ele não dá autoridade, liberdade para você ficar reclamando, para você ficar murmurando. Lembre, Deus criou o dia em oposição ao outro para que o homem não saiba o que vem depois. Então, certas estações do ano a gente sabe. Vai chegar o inverno, vai chegar o verão, mas tem coisas na vida que a gente nunca vai saber. É incerto. É incerto. Lembre-se,
Cristo nos comprou para sermos libertos do cativeiro da corrupção. Não esqueça que você já foi comprado para habitar numa eternidade preparada pelo próprio Deus. Você nunca deve esquecer isso. Isso deve ser combustível, isso deve ser remédio para o seu coração e para a sua mente. Você foi comprado pelo Senhor para a salvação eterna, para habitar eternamente com Cristo. Louve ao Senhor nos momentos de dificuldade, peça forças para você continuar e suportar. E nós devemos ter também sabedoria, e buscar essa sabedoria. Ela é essencial para uma vida e para termos atitudes que agradam e louvam ao Senhor em meio às dificuldades. Eu queria encerrar essa pregação com um salmo, um trecho de um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 39. Eu não vou ler todo, mas eu quero ler só um trechinho para você perceber quando trata de reclamação e murmuração. Davi ele estava passando por uma situação bem difícil nesse salmo e diz assim, Salmo 39:1. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua, Senhor, me dá a conhecer o meu fim, qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. O Senhor deu aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Davi estava passando por uma situação de aflição muito intensa. Muito intensa. E ele preferiu aqui não murmurar. Ele decidiu, quando estivesse na presença do ímpio, ele não falar nada do que ele estava passando. Não trazer ali para que o ímpio percebesse, mas você não é crente, você não confia em Deus, você está passando por tudo isso. Então ele disse, eu emudeci. Sabe o que isso trouxe para Davi? Trouxe um aumento do problema na sua cabeça. Ele disse que o coração dele ficou cheio de brasas, ardendo, porque ele decidiu não falar e não abrir a sua boca em murmuração, mas ele tinha uma preocupação para não pecar com a língua. Essa deve ser a nossa atitude, principalmente diante de pessoas que não têm o Senhor. Então, meu querido, Deus abençoe ações bíblicas em meio às adversidades. Não reclame. Não fique olhando para trás e reclamando, como aquele período era bom, meu trabalho, quando você reclama assim, você está falando de Deus. Ele controla todas as coisas. No dia do bem, goza do bem. No dia do mal, pensa. Deus criou esse período. Deus criou esse tempo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Ele possa te fortalecer a cada dia no nome de Jesus. Amém.